pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho aqui sobre os irmãos Karamazov do Fyodor Dostoiévski. Já vou avisar desde já que muito provavelmente este vídeo vai ficar gigantesco também, porque nessa segunda parte da nossa leitura, composta aqui pelos livros 4, 5 e 6, o que nós temos é uma concentração, uma reunião de todo o principal argumento de todo o livro, que é uma questão religiosa. Então, essa questão religiosa ela vai estar presente nos 3 livros que compõem essa segunda parte, e por ser uma questão que vai ser o ponto-chave de todo o romance, eu acho que eu vou ter que me deter um pouco nela, então prepare-se. Eu tinha até pensado em fazer outra coisa neste vídeo aqui, falar um pouco mais da questão histórica por trás aqui, do momento de publicação deste livro, mas eu vou deixar para fazer isso no próximo vídeo desse projeto, porque senão esse vídeo aqui vai ficar com, sei lá, 2 horas de duração. Mas enfim, o primeiro capítulo do livro 4, chamado Mortificações, é um capítulo que vai falar de um sujeito chamado Padre Fierapont, ou algo do tipo. E é um capítulo que ele vai ligar o fim do livro 3 ao início do livro 4. Lembra lá que o livro 3 termina com Alyosha voltando ali para o convento, porque o padre Zósima não está muito bem de saúde, esse tipo de coisa. Só que esse capítulo aqui dedicado a esse padre, ele não pode ser visto apenas como uma ponte que liga outros 2 capítulos, porque há aqui toda uma discussão sobre a fé e sobre a organização da igreja na Rússia, porque a gente tem sempre que ter em vista que a Rússia ele é um país que, apesar de cristão, ele é muito mais ligado à questão da igreja ortodoxa e não à igreja católica apostólica romana, e isso vai ficar bem claro, principalmente quando a gente pensa em todas as discussões que vão estar presentes desde o início aqui dessa segunda parte da nossa leitura. Isso vai acabar gerando uma circularidade dentro dessa segunda parte, porque ela começa e ela termina com toda uma discussão sobre a religião. Aqui, quando a gente pensa nessa figura que se opõe ao padre Zósima, e quando a gente pensa no final dessa segunda parte, você tem ali a voz que é dada ao padre Zósima para que ele conte a própria história e faça ali alguns sermões, esse tipo de coisa. Muito bem, além disso tudo, nesse capítulo aqui, há uma retomada daquilo que foi posto desde a epígrafe do livro, né, que é aquela coisa toda de que a morte ela pode ser vista como uma coisa boa, porque da morte pode nascer algo melhor. Então, há uma recuperação aqui nesse capítulo que abre a segunda parte, porque quando a gente pensa principalmente nos frutos que virão com a morte do padre Zósima, principalmente para a vida do Alyosha. Lembra lá que o padre Zósima ele havia dito ao Alyosha que assim que ele morresse era para que esse menino saísse ali pelo mundo, enfim, fosse viver uma vida normal ou coisa do tipo. Então, a presença desse padre Fierapont aqui, que é o antagonista do Zósima, e daí você tem uma divisão dentro da igreja russa, divisão essa que já havia começado desde lá dos anos 50, quando a gente pensa no cisma da igreja. Eu falei um pouquinho disso nos meus vídeos sobre o crime e castigo. Então, caso você não tenha visto, eu sugiro que você veja, porque esse movimento ficou conhecido como Raskolnik, que é o radical do nome Raskolnikov lá, que é o personagem central do crime e castigo. Mas, enfim, o fato então é que a presença desse padre Fierapont, que vai ser então o antagonista do padre Zósima, tem como principal motivo a defesa da ordem religiosa a que pertence esse tal desse padre Zósima, cujo nome eu não vou me arriscar a dizer aqui, porque é um nome muito difícil de pronunciar, não é mesmo? Enfim, esse padre opositor aqui, ele vai recuperar então todos aqueles argumentos que já haviam sido expostos pelo Fyodor Pavlovich durante aquela discussão que ele vai ter ali no mosteiro, quando ele e os filhos se reúnem para poder tentar, enfim, resolver aquela situação familiar na presença do padre Zósima. Pois é, durante aquela reunião, o Fyodor Pavlovich ele vai jogar ali uma série de argumentos contrários à ordem a que pertence aqui o padre Zósima, e é esses argumentos que vão reaparecer aqui, retrabalhados por esse padre chamado Fierapont aqui, que, como eu falei para vocês, é o grande opositor do padre Zósima. Muito bem, inclusive há aqui uma proximidade muito grande quando a gente pensa, por exemplo, na figura do padre Fierapont
e do patriarca dos Karamazov lá, do Fyodor Pavlovich. Por quê? Quando a gente pensa, por exemplo, que ambos eles se ligam a um racionalismo que exige que para que eles creiam em alguma coisa existam evidências físicas, existam provas, existam milagres, tudo isso acaba aproximando muito bem esses dois personagens. Então, esse racionalismo que demanda a existência de provas físicas para a manutenção da fé é algo que vai estar ligado aqui, tanto à figura desse padre Fierapont, quanto à figura lá do Fyodor Pavlovich. Tanto é assim que basta que a gente pense, por exemplo, que esse padre Fierapont aqui, ou ele é muito religioso, ou ele é muito maluco, porque dentre as várias coisas que ele acredita, por exemplo, que ele vê demônios, que ele matou um demônio porque ele prendeu o rabo do demônio atrás da porta, ele acredita piamente que Jesus está prestes a vir e levá-lo aos céus, assim como fez com Elias, e esse tipo de coisa. Isso acaba se opondo drasticamente àquela fé inabalável do Padre Zósima, para quem ser ou não uma pessoa religiosa era muito mais do que fazer ou não fazer jejum, falar ou não falar com as outras pessoas. Para o Padre Zósima, como ficou demonstrado principalmente naquele momento em que ele atende as camponesas que vão visitá-lo ali no mosteiro, na primeira parte deste livro, para o Padre Zósima existe toda uma função social na fé. E essa é a grande questão que o diferencia desse seu opositor aqui. E um exemplo disso que pode ser encontrado nessa segunda parte da leitura é aquele momento em que o padre diz que as pessoas de fé devem rezar por aquelas pessoas que não têm fé, pelos ateus e pelos materialistas que, naquele período, pelo menos, como diz aqui o próprio Padre Zósima, poderiam ser consideradas boas pessoas, esse tipo de coisa. Esse trecho do livro é um trecho muito importante porque ele não apenas vai mostrar toda essa humildade, todo o amor cristão do Padre Zósima, mas também serve para que o autor, ou seja, o Fyodor Dostoiévski, conseguisse ali conquistar a simpatia dos seus possíveis opositores. Como eu disse no vídeo anterior a esse, dentro deste projeto aqui, a grande questão do Crime e Castigo dos irmãos Karamazov aqui é que este é um livro muito mais argumentativo do que, por exemplo, lá o Crime e Castigo. Então, é justamente por conta disso que ele é um livro que ele tem umas ações que acontecem de uma maneira um pouco mais lenta. Porque há toda uma argumentação permeando todas as ações aqui desses personagens. E essa argumentação era uma argumentação que se opunha ao ateísmo que estava crescendo na Rússia naquele período. Então, justamente por conta disso, o Dostoiévski ele se utiliza de alguns artifícios narrativos e estéticos para poder ali conquistar a simpatia do seu público. Um desses artifícios é introduzir aqui momentos como esse, em que é dito que os ateus são boas pessoas, e outros momentos, ou pelo menos outros artifícios utilizados por esse autor por exemplo, como eu falei já no vídeo anterior a esse, aquela figura do narrador, que é um narrador bem simples do ponto de vista literário. Mas enfim, ao descrever então esse antagonista aqui do Padre Zósima, o que o autor faz, o que o Fyodor Dostoiévski faz aqui, é ressaltar as qualidades, a humildade e a mansidão do Padre Zósima, cuja morte é iminente e que vai se concretizar de fato ao fim dessa segunda parte. Depois então de toda essa cena aqui envolvendo esses padres e o próprio Alyosha, a gente vai acompanhar esse herói aqui da narrativa conversando, e é uma conversa breve, porém muito significativa, com o pai, porque o Alyosha, depois aqui de toda essa conversa com o Padre Zósima, ele acaba indo ali até a casa do pai para tentar falar com os irmãos, só que chega lá e ele encontra o pai sozinho. Depois da cena no mosteiro, a gente vai acompanhar então uma breve, porém significativa conversa entre o Alyosha e o pai. Durante essa conversa, o Fyodor Pavlovich acaba dizendo que para ele a principal ameaça à sua integridade física não reside na figura do Dmitri, que o havia atacado no final da primeira parte do romance, mas sim no Ivan. Por quê? O Ivan ele tem um interesse de que a Grutchenka se case com o Dmitri e não com o pai. Não apenas por questões financeiras, mas também por questões amorosas. Por quê? Se o Dmitri se casa com a Grutchenka, ele deixa ali a Katerina Ivanovna livre para se casar com outra pessoa. E o Ivan, como todo mundo sabe, nutre um sentimento amoroso por essa moça. Então perceba que
Aos olhos do Fyodor Pavlovich, a figura do Ivan é muito mais ameaçadora do que a do Dmitri, mesmo porque o Ivan ele é muito mais calculista do que o Dmitri, então teoricamente ele seria mais perigoso. E a mente do Fyodor Pavlovich é uma mente tão doentia que ele só não mandou prender ali o Dmitri porque ele sabe que caso o Dmitri seja preso, a Grutchenka vai ficar com dó dele e vai acabar rompendo as relações com o Fyodor Pavlovich para poder, enfim, investir ali no relacionamento com o Dmitri. Então veja que o cara ele só não denuncia o filho, não porque seja seu filho, mas sim por uma questão ali de interesse na moça e esse tipo de coisa. Muito bem, depois dessa breve conversa ali entre pai e filho, a gente vai acompanhar a ida do Alyosha até a casa da Lisa, que é aquela mocinha paralítica, que havia mandado uma carta ao Alyosha dizendo que, enfim, ela gostava muito dele, esse tipo de coisa. Antes, porém, de chegar à casa da moça, o Alyosha ele vai presenciar uma briga entre alguns colegiais e durante essa briga, um desses colegiais vai acabar ali, enfim, mordendo o dedo do Alyosha, e isso é uma coisa muito importante, não apenas para o que acontece imediatamente em seguida aqui dentro do romance, mas mesmo para uma cena que vai acontecer no final dos Irmãos Karamazov. Então sugiro que você guarde aí na sua memória essa cena que acontece entre o Alyosha e esses estudantes, porque isso vai ser importantíssimo para a edificação da imagem do Alyosha enquanto um santo no final dos Irmãos Karamazov, mas a gente vai falar um pouquinho disso quando chegar o devido tempo. Quando chega na casa da Lisa, o Alyosha fica sabendo que ali também estão o Ivan e a Katerina Ivanovna. Durante a conversa que vai acontecer ali entre esses personagens, a gente vai perceber como a Katerina e o Ivan são parecidos. É quase como se um fosse o espelho do outro ali, de modo que é muito possível a gente entender as ações no meio social da Katerina Ivanovna, todo esse amor dúbio que ela sente pelas outras pessoas, esse amor que ao mesmo tempo é uma forma de dominação e esse tipo de coisa. Enfim, todo esse comportamento social da Katerina Ivanovna é quase como se fosse uma aplicação de todos aqueles dilemas morais e filosóficos que estão atormentando o Ivan desde o começo do romance e que vão atormentá-lo ainda por muito tempo. Mas essa conversa que esses dois personagens estão tendo não é uma conversa muito amistosa, porque o Ivan, a exemplo do que havia feito lá o Dmitri, está rompendo relações com a Katerina Ivanovna porque ele percebe nela um amor próprio que a impede de amar as outras pessoas. Então, justamente por conta disso, o Ivan acaba ali se despedindo daquelas pessoas, anunciando que no dia seguinte iria para Moscou, e com isso ele acaba, enfim, rompendo o seu relacionamento, que nem aconteceu direito, com a Katerina Ivanovna. A esse capítulo chamado Mortificação no Salão, segue-se um outro chamado Mortificação na Sba. E é muito interessante a gente observar o contraste entre esses dois momentos do livro, porque há um contraste não apenas entre os capítulos, mas entre as personagens e as motivações que vão nortear as ações desses personagens aqui. Por quê? Neste capítulo chamado Mortificação na Sba, o Alyosha ele tinha ido até a casa de um capitão ali para poder levar algum dinheiro para esse sujeito que havia sido, em algum momento do passado, humilhado durante uma briga ali que ele teve com o Dmitri. Então, durante essa briga, o Dmitri pegou ali o pobre desse capitão pelas barbas e arrastou ele pela rua, esse tipo de coisa. Muito bem. A família deste capitão, que se chama Nikolai, essa família é o total oposto da família Karamazov. Ela lembra muito, por exemplo, a família dos Marmiela lá do Crime e Castigo, quando a gente pensa na extrema pobreza em que na extrema penúria em que vivem essas pessoas. E outra coisa que a faz ser totalmente diferente da família Karamazov é a união familiar apesar da dificuldade. Porque nós temos aqui o pai, que é esse capitão, que se desdobra em 2, em 3, em 4, em 5, para poder dar amor e carinho e proteção aos membros da família. Você tem a esposa dele, que é uma mulher que ela tem sérios problemas de saúde, sérios problemas psicológicos, enfim. Você tem a filha desse capitão, que também é paralítica. Você tem a filha mais velha desse capitão, que apesar da raiva de ter ali sacrificado os estudos para poder cuidar da família, ela permanece junto dos seus. E você tem o filho mais novo, que faz de tudo para poder defender o pai.
Este filho mais novo é aquele mesmo menino que havia mordido o dedo da Alyosha. Ou seja, ele fez aquilo, ele atacou o Alyosha como modo de tentar se defender, ou pelo menos de tentar honrar a família ao se vingar ali do que o Dmitri havia feito com o pai. E esse livro 4, então, ele vai terminar justamente no momento em que o Alyosha dá o dinheiro a esse capitão. Esse capitão, em um primeiro momento, aceita o dinheiro, mas ele percebe que caso ele fique com o dinheiro, é como se ele estivesse sendo novamente humilhado pelos Karamazov. E justamente por conta disso, ele acaba recusando, brigando ali com o Alyosha, que segue meio cabisbaixo o seu destino. E é justamente neste ponto que se encerra o livro 4. E daí chega o livro 5, e nós temos que ir com um pouco de calma, porque aqui o caldo entorna de vez, então vamos respirar um pouco. O grande foco de interesse, então, deste quinto livro vai recair sobre o Ivan, e a exemplo do que a gente havia acompanhado lá, durante aquelas confissões do Dmitri, em que você tem o crescimento vertical do personagem, isso vai acontecer aqui também com o Ivan, e esse personagem, o Ivan, ele vai acabar adquirindo uma posição simbólica extremamente elevada dentro do quadro narrativo deste romance. Então é justamente por conta disso que este quinto livro ele acaba sendo o ponto mais importante, pelo menos na minha opinião, de todo o livro. Se o Dmitri havia mostrado ao leitor, ou durante aquelas suas confissões, outras facetas para além daquele seu lado mais instintivo, aqui a mesma coisa vai acontecer com o Ivan, que vai expor pra gente um lado muito mais ligado à emoção do que toda aquela postura intelectual que ele havia assumido até esse momento do livro. Tanto é assim que em vários momentos dessa passagem aqui do livro, em vários momentos deste livro 5, é dito que o Ivan está falando como um louco. E é muito importante que a gente guarde essa informação. Como eu disse lá no meu vídeo anterior a este, o Dostoiévski ele trabalha muito com detalhes. E essa ideia do Ivan estar sendo dito aqui que o Ivan está falando como um louco, ela é muito importante para que a gente possa entender o que vai acontecer com esse personagem depois. Então vamos guardar essa informação por enquanto, certo? Mas enfim. Porém, antes da gente chegar nesse ponto máximo de tensão do livro 5, a gente acompanha um pouco da conversa entre o Alyosha e o Smerdakov. E esse é um momento importante porque é aqui que a gente percebe que o Smerdakov leva ao extremo todo aquele sistema de pensamento proposto pelo Ivan. Tanto que é o personagem com que o Smerdakov se liga de uma maneira mais evidente, digamos. Tanto é assim que aquele ocidentalismo proposto pelo Ivan acaba se tornando no Smerdakov uma postura e uma afirmação totalmente antinacionalista, quando ele diz que o povo russo deveria ser chicoteado, e quando ele diz, por exemplo, que ele odeia a Rússia e coisas do tipo. E toda aquela crise moral é deixada de lado porque o Smerdakov ele não possui nenhuma compaixão pela humanidade. Então veja que os dois grandes pontos de todo o sistema de pensamento do Ivan acabam sendo pervertidos quando a gente pensa na transposição desses mesmos pensamentos à figura do Smerdakov. E isso não me parece à toa, porque com isso o Dostoiévski mostra que essas ideias, elas, apesar de serem plausíveis, elas têm um potencial muito negativo dependendo de quem se apropria delas. Mas o ponto de contato entre o Ivan e o Smerdakov, que se dá de maneira mais explícita, acontece quando os dois respondem à pergunta do Alyosha por meio de uma paráfrase lá da resposta que Caim deu a Deus quando este lhe pergunta o que é que foi feito do seu irmão, e daí o Caim responde, e eu lá sou o guarda-costas do meu irmão, ou coisa do tipo. Pois é, a mesma resposta acaba sendo dada, tanto pelo Smerdakov quanto pelo Ivan aqui neste livro. Isso acontece nas páginas 313 e 319. Como a maior parte das exposições filosóficas das personagens aqui do Dostoiévski, é numa mesa de bar que a gente vai acompanhar o quase monólogo do Ivan, em que ele vai basicamente acusar a Deus e estabelecer a grande oposição que vai movimentar todas as ações de todos os personagens do romance, que é a oposição entre razão e fé. Porém, o que nós temos aqui é um elemento complexo, porque se a gente for parar para pensar, a grande questão é que
ao mesmo tempo em que o Ivan ataca a fé, ele demonstra um desejo de aceitá-la enquanto uma visão de mundo que melhor corresponda e que melhor se adeque aos seus anseios morais e filosóficos. Então nós temos aqui esse personagem que se divide entre o ataque a uma fé irrestrita, mas ao mesmo tempo a aceitação dessa mesma fé que ele está atacando. E ele não aceita a fé não apenas por uma incapacidade de nutrir esse tipo de sentimento, mas também porque ele se recusa a ter fé. E essa recusa em ter fé acontece justamente porque a ideia de um Deus bondoso, a ideia de um Deus misericordioso não corresponde de maneira alguma a uma realidade que está ali no entorno desse personagem, no entorno do Ivan. Tanto é assim que há um momento aqui nas páginas 323 e 325 em que essa ideia vai ficar muito clara, porque o que o Ivan está fazendo aqui não é negar a Deus, mas sim negar o mundo que Deus criou. E essa é a grande questão, esse é o grande ponto que vai complexificar cada vez mais o discurso desse personagem aqui. Mas enfim, vamos ler aqui então esse trecho do livro. Vê, meu caro, no século XVIII, houve um velho pecador que declarou que se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. E o homem realmente inventou Deus. E o estranho, o surpreendente, não seria o fato de Deus realmente existir. O que, porém, surpreende é que essa ideia, a ideia da necessidade de Deus, possa ter subido à cabeça de um animal tão selvagem e perverso como um homem, por ser ela tão santa, tão comovente, tão sábia e tão honrosa ao homem. Quanto a mim, há tempos que decidi não pensar na questão. Foi o homem que criou Deus ou Deus que criou o homem? Eu te declaro que aceito Deus com franqueza e simplicidade. Mas eis, entretanto, o que preciso ressaltar. Se Deus existe e Ele realmente criou a Terra, então, como é de nosso conhecimento absoluto, Ele a criou com base na geometria euclidiana e criou a inteligência humana apenas com o conceito das 3 dimensões do espaço. Por outro lado, houve, e há até hoje, geômetras e filósofos, e inclusive dos mais notáveis, que duvidam de que todo o universo, ou em termos mais amplos, todo o ser tenha sido criado unicamente com base na geometria euclidiana. Eles se permitem inclusive a fantasia de que 2 paralelas que, segundo Euclides, jamais poderão encontrar-se na Terra, talvez venham a encontrar-se em algum lugar do infinito. Eu, meu caro, resolvi que se nem isso consigo compreender, então quem sou eu para entender o que toca a Deus? Reconheço humildemente que não tenho nenhuma capacidade de resolver tais problemas. Minha inteligência é euclidiana, terrena, portanto. Como iríamos resolver aquilo que não é deste mundo? Aliás, eu também te aconselho a nunca pensar nisso, amigo Alyosha, e menos ainda a respeito de Deus. Ele existe ou não? Todas essas questões são absolutamente impróprias para uma inteligência criada apenas com a noção das 3 dimensões. Então veja que neste trecho aqui fica claro que o Ivan ele não está se opondo diretamente a Deus, mas sim a tudo aquilo que Deus criou, a toda aquela realidade euclidiana criada por Deus, que é uma realidade totalmente oposta a essa realidade divina, a essa realidade não euclidiana. Então veja que a partir disso, o Ivan passa a concluir então que a fé e a religião vão se opor totalmente e vão seguir de encontro à natureza humana, principalmente no que diz respeito ao amor ao próximo. E isso fica claro quando o Ivan diz que é praticamente impossível você amar uma pessoa quando ela está próxima de você. Desse ponto em diante, então, o ataque à religião e a Deus ele vai se tornar muito mais frontal quando o Ivan passa a falar de uma série de casos em que se demonstra de maneira evidente o quão cruel o ser humano pode ser ao fazer com que crianças, que são seres teoricamente inocentes, sofram. E essa inocência da criança é uma coisa que afasta muito o pensamento da Igreja Ortodoxa Russa do pensamento da Igreja Católica, porque a ideia de pecado original lá do Santo Agostinho, etc.,
ela não é muito forte dentro da igreja ortodoxa e mesmo dentro da tradição oriental ali do cristianismo. Então, se o pensamento do Agostinho não é muito presente naquele lugar, essa ideia de pecado original e a ideia de que nós já nascemos como fruto do pecado, ela não é tão forte lá. Portanto, é inconcebível, dentro de um pensamento ligado à igreja ortodoxa, que um inocente sofra, porque todas as pessoas nascem inocentes e daí aos poucos é que elas vão cometendo pecados, enfim. Então veja que, diante do sofrimento de um inocente, a ideia de harmonia eterna pregada pelo cristianismo não se sustenta, porque não é possível viver em paz consigo mesmo sabendo que um assassino foi perdoado e vai ter o direito a gozar do paraíso e das benesses divinas e esse tipo de coisa. E mais inaceitável para o Ivan do que pensar em um assassino que conseguiu o perdão de Deus é pensar em uma mãe que consegue, por exemplo, perdoar o assassino do seu filho e que viva com ele na eternidade como se ambos fossem irmãos. Segundo a argumentação aqui do Ivan, isso seria injusto diante do sofrimento do filho. Ou seja, a harmonia deste mundo não euclidiano, a harmonia proposta por esse mundo divino, ela não basta para atenuar e para fazer esquecer todo o sofrimento do mundo material, todo o sofrimento desse mundo euclidiano. Tanto é assim que nas páginas 339 e 340 é dito o seguinte, isso daqui é o Ivan dizendo: o que o inferno pode corrigir quando aquelas crianças já foram supliciadas? E de que harmonia se pode falar se existe o inferno? Eu quero perdoar e quero abraçar. Não quero que sofram mais. E se os sofrimentos das crianças vieram a completar aquela soma de sofrimentos que é necessária para comprar a verdade, afirmo de antemão que toda a verdade não vale esse preço. Por fim, eu não quero que a mãe abrace o carrasco de seu filho estraçalhado pelos cães. Ela não se atreverá a perdoá-lo. Se quiser, perdoe por si. Mas ela não tem o direito de perdoar o sofrimento de seu filho estraçalhado. E não se atreverá a perdoar o carrasco, ainda que a própria criança o tenha perdoado por isso. E se é assim, se eles não se atrevem a perdoar, então onde está a harmonia? Depois então dessa série de ataques que o Ivan vai fazendo a Deus e à religiosidade, chega-se finalmente ao ponto de extremo interesse do livro, que é o momento em que o Ivan fala para o Alyosha sobre o seu poema intitulado O Grande Inquisidor. Eu poderia aqui fazer um vídeo de 2 horas só sobre esse momento aqui dos irmãos Karamazov, mas infelizmente não dá para fazer isso, não é mesmo? O que eu aconselho que você faça aí é ler o romance agora, esse primeiro volume. Chegou no fim, volta e releia essa parte. Depois que você terminou de ler Os Irmãos Karamazov como um todo, volte e releia essa parte novamente, porque esse é um trecho que ele vai ganhando novos significados à medida que a gente vai percebendo reflexos dele nas ações das outras personagens aqui ao longo de todo o livro. Então sugiro que você faça esse movimento de reler este trecho de vez em quando, até porque isso ajuda a compreender melhor todas as ideias que estão sendo articuladas aqui neste poema em prosa, digamos, né, proposto aqui pelo Ivan. Sugiro essa releitura não apenas então por essa questão temática, mas também por uma questão estrutural dentro aqui desse romance, porque neste momento aqui, no momento em que o Ivan está contando ao Alyosha do que se trata esse seu poema chamado Grande Inquisidor, o que nós temos aqui é uma sofisticação da narrativa que vai se tornando mais complexa, porque nós temos aqui uma tripartição do plano narrativo. Agora você não tem apenas um plano do narrador e um plano do personagem. Você tem um plano do autor, que é o próprio Dostoiévski, você tem o plano do narrador e você tem o plano do personagem, que é o Ivan. Só que o plano do personagem, ele próprio se divide em 3 planos. Então você tem ali o Ivan, que se coloca enquanto personagem, mas ele também está se colocando enquanto autor deste poema e está se colocando também enquanto narrador que vai descrever ali as ações dos seus próprios personagens. Esse movimento, então, de
aprofundamento, de complexificação dos planos narrativos por meio de narrativas que se inserem umas dentro das outras, é aquilo que dentro da teoria literária a gente chama de Misnabima, que é esse movimento de você ter um texto dentro de outro, dentro de outro, dentro de outro. E isso, como eu falei para vocês, vai gerar uma complexidade estrutural mesmo dentro do livro. Então é um trecho que você tem que ler ali com uma certa calma para você poder ver todas essas nuances que vão aparecendo por aqui. O Grande Inquisidor vai ser então um texto que vai contar pra gente a história de como foi a segunda vinda de Jesus aqui na Terra, quando ele chegou na Espanha no século XVI, ou seja, durante a Inquisição, e de como ele acabou sendo preso pelo tal do Grande Inquisidor aqui, que o prendeu porque a presença de Jesus ameaça a autoridade da igreja. Então o que a gente vai acompanhar nesse texto ali do Ivan é uma conversa, ou melhor dizendo, é um monólogo extremamente acusatório deste Grande Inquisidor para com o Cristo. Então, durante essa conversa, esse personagem título aqui, ele vai demonstrar que ele sabe que está fazendo exatamente aquilo que não deveria em nome de Jesus, que é privar as pessoas de sua liberdade. E ele usa como grande base argumentativa o trecho em que Jesus é tentado pelo diabo lá no deserto, que acontece na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 10, se não me engano. Aí você tem em Marcos, no capítulo 1, dos versículos 12 e 13. E você tem em Lucas, no capítulo 4, do versículo 1 ao 14, não me lembro mais. Eu vou deixar certinho aqui na tela esses dados, mas se não me engano é algo semelhante a isso. Muito bem. Se você aí é uma pessoa que nunca leu a Bíblia, ou caso você já tenha lido a Bíblia, mas tenha se esquecido, durante as tentações de Cristo, o diabo ele propõe 3 coisas a Jesus. A primeira é que Jesus transformasse as pedras em pães, e daí você tem aquela famosa frase que é: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você tem o diabo dizendo a Jesus que caso Jesus lhe rendesse ali homenagens, ele entregaria ao Cristo todos os reinos da terra. E você tem, por fim, o diabo propondo ao Cristo que ele se jogasse do alto do templo para que os anjos do Senhor pudessem acolhê-lo ali, uma vez que ele era filho de Deus. Jesus acaba negando essas três tentações. E segundo a argumentação proposta aqui por esse grande inquisidor, a grande base da negação de Cristo residia em dar ao homem liberdade de escolha. Isso porque as 3 tentações de Cristo, como eu disse para vocês, têm base na liberdade do homem em acreditar em Deus, não em troca de bens materiais, quando a gente pensa lá no pão, não em troca de poder, quando a gente pensa naqueles reinos que o Satanás daria a Jesus, ou mesmo em troca de milagres, quando a gente pensa nesses anjos que iriam ali acolher o corpo de Jesus para que não deixassem ele se esborrachar lá no chão do templo. Então me parece muito curioso, eu não sei nem por que eu vou falar nisso, porque pode ser que alguém se ofenda, me parece muito curioso que o fã-clube de Jesus aparentemente não leu esse trecho da Bíblia e continua insistindo nesse mesmo erro até hoje. Mas enfim, então veja que, segundo a argumentação do grande inquisidor, e eu concordo com ele, a fé deve ser, segundo lá as ações de Jesus, a fé deve ser libertadora. Sabe aquela coisa, conheces a verdade vos libertará? Pois é, a fé deve ser libertadora e não movida por demonstrações mundanas de poder de Deus, de milagres, e você ouvir o testemunho do outro e esse tipo de coisa. É contra tudo isso que Jesus se colocou. E daí vem esse grande inquisidor e prende Jesus justamente porque ele acha que com isso Jesus fez uma grande burrice. Por quê? O problema é que o ser humano não sabe lidar com a liberdade. A liberdade é uma coisa que enfraquece a nossa fé, e daí a gente tem essa necessidade de ver para crer, a gente tem a necessidade de ouvir o testemunho do irmão, a gente tem a necessidade de saber que a gente vai ganhar um carro todo ano, caso a gente dê o dízimo, e por aí em diante. Então perceba que toda essa ideia que existe até hoje dentro da igreja é uma coisa que, segundo aqui o grande inquisidor, se dá por conta da incapacidade do homem em lidar com a própria liberdade. Então veja que a base dessa discussão toda continua sendo a oposição entre a fé e a razão. Só que aqui o Ivan ele não está mais atacando a Deus, muito pelo contrário, ele está defendendo Jesus.
O que ele está atacando aqui é a igreja que, segundo o próprio inquisidor aqui, se erigiu fundamentada sobre o tripé composto por milagre, autoridade e mistério. Então é sobre essas três coisas que se fundamenta a religião, que se fundamenta a igreja. Então, por conta disso tudo, a vinda de Cristo representa um obstáculo à igreja, portanto a igreja tem que se livrar de Jesus rápido. Então, isso porque a igreja, na ausência de Cristo, foi a igreja que assumiu as rédeas e a situação para evitar que os fiéis se cansassem de esperar e também para ir aos poucos tolhendo toda aquela liberdade que Jesus deixou aos homens quando de sua primeira vinda à Terra. E isso é extremamente assustador quando a gente pensa, por exemplo, no que seria a União Soviética alguns anos depois da publicação aqui dos Irmãos Karamazov, que ganha nesse sentido contornos extremamente proféticos quando a gente pensa nesse órgão que vai dominar todas as pessoas. Mas enfim, todo esse trecho aqui do Grande Inquisidor, ele é de extrema importância ao romance porque ele demonstra a tensão entre fé e razão que vai movimentar as personagens, todas elas, mas principalmente aqui o Ivan, que é o autor desse trecho do livro. E isso acontece principalmente quando a gente pensa, por exemplo, que a grande moral da história é: não há lugar para Jesus no mundo de hoje em dia. No mundo de hoje em dia lá do século XIX e nem no mundo de hoje em dia do século XXI, diria eu. Mas enfim, você já se perguntou como seria se Jesus aparecesse aqui para tomar um café conosco amanhã, por exemplo? Enfim, eu acho que ele não ficaria muito contente com a situação e nem nós ficaremos muito contentes com ele. Quando o Ivan e o Alyosha terminam ali, o Ivan contou para o Alyosha toda a questão do Grande Inquisidor e tal, eles estão indo embora, é dito que o Alyosha segue pela direita, indo lá em direção ao mosteiro, e o Ivan segue em direção à esquerda, voltando à casa lá do pai dele, né, do Fyodor Pavlovich Karamazov. E daí, a gente precisa ter em mente que, dentro da tradição religiosa, o diabo ele é sempre associado ao lado esquerdo. Guardemos essa informação porque ela vai ser de extrema importância lá pra frente, quando a gente pensar no Ivan. Então, coisas que a gente tem que guardar deste livro. O trecho lá em que o Alyosha entra em contato com os gurizinhos lá que estão batendo no outro. As referências à loucura ali, ao modo como o Ivan está falando como se fosse louco. E essa ideia de que o Ivan está indo para a esquerda e de que ele tem o ombro esquerdo um pouco mais acima do que o direito porque ele está um pouco manco. Vamos guardar todas essas informações porque elas vão ser importantes daqui para frente. Quando chega na casa do pai, o Ivan acaba se encontrando com o Smerdakov, que é um sujeito totalmente ladino, diga-se de passagem. E nesse ponto do livro a gente percebe que há um desenvolvimento na relação entre esses dois personagens e a gente percebe que o Ivan nutre um ódio mortal pelo Smerdakov, que insinua em vários momentos que se o Ivan deixar a casa do pai, ele vai acabar mostrando aos irmãos que ele é conivente com toda aquela tragédia familiar que vem se esboçando desde o início do romance, e você já deve imaginar qual seja. Mas enfim, para além disso, o Smerdakov também diz que muito provavelmente essa tragédia vai acontecer em breve, porque o Dmitri, que até agora não apareceu fisicamente nessa parte do livro, né? Enfim, o que eu ia falar mesmo? Assim, o Smerdakov acaba dizendo que o Dmitri, que está ali rondando a casa, muito provavelmente vai entrar ali a qualquer momento e vai matar o pai e esse tipo de coisa. Pois bem, só que a coisa mais curiosa desse momento do livro é que, para além de fazer essa série de insinuações, o Smerdakov também acaba prevendo que ele vai ter um ataque epilético no dia seguinte, porque sim, o Smerdakov ele sofre de epilepsia. E qual não é a nossa surpresa que, no dia seguinte, o Ivan vai para Moscou de fato, apesar de todas as insinuações feitas ali pelo Smerdakov, e o Smerdakov de fato acaba tendo o tal do ataque epilético, o que me pareceu muito suspeito, não sei vocês, digam lá embaixo nos comentários. E é justamente neste ponto que se encerra o livro 5 e se inicia o livro 6 aqui dessa segunda parte. É muito difícil gravar um vídeo aqui nessa casa, porque quando não é o vizinho martelando, é a campainha tocando, é o gato pulando aqui na minha mesa, passando aqui na frente. Então veja que está se tornando cada vez mais insustentável essa situação, mas a gente persiste firme
na certeza e na esperança de que um dia conseguiremos gravar um vídeo em paz e tranquilidade. Mas o que eu estava dizendo para vocês então, ou estava a ponto de dizer para vocês, é que o livro 6 aqui, dessa segunda parte dos Irmãos Karamazov, vai falar basicamente da biografia do Padre Zósima, que vai acabar, infelizmente, falecendo aqui ao fim deste primeiro volume. Eu tô falando, olha lá, o gato tá se matando aqui na minha casa. Eu não sei mais o que eu faço. Ai, Jesus Cristo, viu? Gente, isso é muito engraçado. Um dia eu ainda vou gravar um vídeo só com só com as partes deletadas dos meus outros vídeos. Porque daí vocês vão ver que ultimamente eu ando cortando muito vídeo porque os gatos eles pulam aqui, que é uma maravilha. Então é muito engraçado essa minha vida aqui, nessa casa. Vamos lá novamente. Dizia eu então que o sexto livro dessa segunda parte vai tratar basicamente da biografia do Padre Zósima, que acaba falecendo ao término deste primeiro volume dos Irmãos Karamazov. Só que para além de tratar da biografia do padre, o que nós temos aqui também é uma espécie de resposta ao poema do Ivan sobre o Grande Inquisidor, quando a gente pensa nesse sexto livro como o retrato de um sujeito que abriu mão da vida mundana para estar constantemente na presença de Deus. Um sujeito que abriu mão de estar neste mundo euclidiano em que vivemos para poder alcançar ainda em vida este mundo não euclidiano em que está constantemente a presença divina. Pensando nisso, então, existem duas coisas muito interessantes a serem ditas aqui sobre este sexto livro aqui da segunda parte. A primeira delas é que o estilo deste livro é muito diferente do estilo do resto do romance. O que nós temos aqui é um trecho muito mais calmo, não sei se vocês percebem isso. Não há aqui aquela descrição dramática dos estados psicológicos dos personagens. Não há aqui aqueles movimentos narrativos violentos, aquelas reviravoltas ou coisas do tipo. E isso corresponde muito bem à figura do Padre Zósima, porque sendo ele um sujeito extremamente calmo, um sujeito totalmente voltado à vida espiritual, seria muito estranho se o estilo com que ele narra a sua vida fosse um estilo semelhante àquele com que estava sendo narrada a vida mundana dos Karamazov, não é mesmo? Mas enfim, então, o estilo é uma coisa que me chamou bastante atenção nesse sexto livro aqui da segunda parte. E outra coisa que me chamou bastante atenção é que o modo como os trechos da vida do Padre Zósima vão sendo contados, de certo modo, acabam retratando também a situação dos três irmãos Karamazov. E isso me parece de uma genialidade muito interessante quando a gente pensa na estrutura do romance como um todo. É na primeira metade desse sexto livro aqui do romance que a gente vai entrar em contato de fato com alguns dados biográficos sobre o Padre Zósima, começando lá desde a sua infância, que foi um período marcado pela serenidade quase angelical, o que permite que a gente associe de maneira direta o Padre Zósima ao Alyosha ali ainda na infância. Por outro lado, você tem também aqui um momento dedicado à descrição da juventude, do período de juventude do Padre Zósima, que foi um momento em que ele entrou para o exército e descobriu ali os prazeres da carne, o que permite que a gente o ligue de maneira mais direta ali ao Dmitri. E há por fim um terceiro e último momento que é marcado principalmente por uma transição entre o mundo euclidiano e o mundo não euclidiano, para usar lá os termos do Ivan, em que você tem a descrição de um encontro entre aqueles que seria o futuro Padre Zósima e um assassino que está passando por uma crise moral, e justamente por conta disso é possível que a gente ligue este momento da vida do padre ao Ivan de uma maneira mais direta. E eu não vou dar muitos detalhes deste momento de por que eu estou fazendo essa ligação de maneira mais direta, porque eu pretendo voltar a este ponto do livro em um outro vídeo ainda mais pra frente. Mas basta que por hora você lembre aí, por exemplo, do desfecho da história deste assassino, quando ele vai lá, se entrega, apresenta provas contra si mesmo, e daí todo mundo pensa que ele está louco e esse tipo de coisa, porque afinal de contas ele era um sujeito exemplar. Vamos guardar essa informação também, porque ela vai ser muito relevante quando a gente chegar mais pra frente na narrativa. A segunda metade deste último livro vai trazer pra gente então a compilação de uma série de sermões em que o Padre Zósima
defendia a vida monástica e tratava de algumas questões morais, como por exemplo, o julgamento ao próximo, a relação ou as relações entre servos e senhores e esse tipo de coisa. Então esse sexto livro ele vai se interromper de uma maneira até brusca, se a gente for parar para pensar, quando é finalmente anunciada a morte do Padre Zósima, que aconteceu de uma maneira serena e sem sofrimento, como convém a uma figura tão angelical como ele, e é justamente nesse ponto que se interrompe a nossa leitura coletiva aqui dos Irmãos Karamazov. Não sei vocês, mas eu estou gostando cada vez mais deste livro, né? Como eu falei para vocês já, trata-se de uma releitura, então tem muita coisa que eu ainda me lembro, mas é sempre bom a gente ir revisitando alguns detalhes. Enfim, não deixe de dizer lá embaixo quantas andam as leituras de vocês, se vocês estão conseguindo, enfim, acompanhar certinho aí os vídeos. E é isso então, vemo-nos no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu joinha aí, caso você tenha curtido o vídeo, né? Não deixe também de comentar lá embaixo sobre alguns detalhes que porventura eu possa ter me esquecido. Muito obrigado pela sua inscrição, caso você seja inscrito. E caso não seja, não deixe também de se inscrever lá embaixo neste canal, certo? Um amplexo para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!